Ainda bem que está tudo funcionando direitinho, não mudaram isso também. Então, tá. É um prazer ter a Jaqueline Ribas hoje aqui com a gente. A Jaqueline obteve o bacharelado dela em Linguística em 2014 na UFSCar. Entre 2015 e 2016, ela fez pós-graduação em Gestão de Conteúdo em Comunicação na Universidade Metodista de São Paulo. Entre 2019 e 2020, ela fez pós-graduação em Marketing Estratégico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E hoje a gente vai falar para a gente sobre o trabalho que ela fez na empresa que ela fundou, as oportunidades no mercado de trabalho após a trajetória acadêmica. Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer tê-lo aqui. O microfone é seu. Muito obrigada, Gerson. Quero agradecer, então, em nome do Gerson, do Jorge, esse convite por estar aqui hoje com vocês, pessoal da UFO, para trazer para vocês essa visão realmente das oportunidades no mercado de trabalho após a trajetória acadêmica, depois de todos esses anos, né, de vocês de muito trabalho dentro da academia, de muita dedicação, o que espera vocês do outro lado, nas empresas privadas, nas instituições privadas, e quais que são os principais passos para realmente chegar numa contratação no mercado depois dessa fase da trajetória acadêmica. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é parte da metodologia que eu já desenvolvi com centenas de profissionais da pesquisa e que as ajudaram a chegar nessa contratação depois de muitos anos de dedicação exclusiva ao seu mestrado, ao seu doutorado, ao seu pós-doutorado. O Jackson, ele fez essa apresentação, o Jorge fez essa apresentação minha no começo. Eu vou fazer só uma breve introdução aqui para vocês, não vou ficar me aprofundando muito na minha trajetória, porque esse não é o nosso foco, mas só para vocês entenderem qual que é o meu lugar de fala e de onde, né, que eu venho, então, para hoje trabalhar exclusivamente com a contratação de profissionais da pesquisa no mercado de trabalho, né? E fazer essa ponte, essa conexão entre quem vem do ambiente acadêmico com o mercado de trabalho. Desde lá do meu momento de graduação, lá em Linguística, na UFSCar, na Federal de São Carlos, eu já me encantei. Eu fazia iniciação científica, fui bolsista FAPESP de iniciação científica, estava ali com tudo encaminhado para eu entrar no meu mestrado, mas eu me apaixonei pelo outro lado da pesquisa, pelo lado da divulgação científica. Eu fui estagiária na Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fiz 2 estágios na Embrapa, na área de comunicação, então o meu dia a dia era escrevendo matérias, trabalhando com a mídia jornalística, toda a parte de comunicação da Embrapa, de divulgação das suas pesquisas, trabalhando diariamente, né, com os profissionais da pesquisa. E eu me apaixonei por esse universo e tomei a decisão na minha carreira, isso já há 10 anos, de não seguir na trajetória acadêmica, mas seguir trabalhando com a divulgação científica. Então, eu trilhei toda a minha trajetória, já são mais de 10 anos trabalhando, o que eu falo que é como uma porta-voz da pesquisa para o mercado de trabalho. Depois que eu saí da Embrapa, que eu era estagiária, não tinha como ser contratada lá, era apenas concurso público, eu já ingressei numa instituição privada de pesquisa, que se chama Fundecitrus. O meu dia a dia era realmente respirando P&D e inovação, trabalhando com profissionais com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Os meus líderes vieram da academia e estavam no setor privado, e depois me tornei gerente de marketing em uma startup de educação, também trabalhando diretamente com o público da pesquisa. E foi nesse contexto, né, sendo gestora, fui coordenadora, fui gerente, liderei dezenas de processos seletivos, que eu comecei a ver a demanda alta do público da academia em conseguir se comunicar, falar sobre vocês e de entender as oportunidades no mercado de trabalho. E sentada nessa cadeira da gestora, eu comecei a receber muitos convites e pedidos de me ajuda, né? Dá um treinamento, faz uma palestra. Naquele momento eu fazia muito parcerias com as universidades públicas também, né? Eu no setor privado, fazendo parceria com o público. E tudo que é hoje a minha instituição, a pesquisadora de impacto, começou nessa semente que eu fui vendo realmente
no mercado de trabalho desse gap entre a academia e o setor privado. Então, muitas vezes a gente estava ali buscando por um profissional, por uma profissional altamente qualificada, com mestrado, com doutorado, para uma área bem específica e a gente não conseguia encontrar essa pessoa. Essa pessoa não estava no LinkedIn, a gente não conseguia buscar no Lattes, então era uma dificuldade muito grande. E eu comecei a estruturar o que hoje é a metodologia da pesquisadora de impacto e que já fez centenas de profissionais chegarem nessa contratação. O meu grande propósito, o grande propósito do meu trabalho, da minha instituição, é realmente valorizar quem faz pesquisa, dar voz para vocês da academia, para a quantidade de trabalhos fantásticos que vocês fazem e, principalmente, dar essa liberdade de escolha, mostrar para vocês que existem muitos caminhos além da academia e muitas oportunidades. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, nesse curto espaço de tempo, é essa visão das oportunidades, é como funciona o mercado de trabalho e como que vocês são, sim, altamente desejados no mercado. Vamos lá, começando então, de fato, nosso conteúdo de hoje. Essa daqui é um dos questionamentos que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Hoje a gente tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, mais de 2 mil inscritos no nosso canal do YouTube. E uma das dificuldades que mais chega para mim, que pode ser que passe com vocês também, que estão aí hoje na UFO, é o seguinte: Jaque, o que me desanima muito é que estou terminando meu mestrado, meu doutorado, e quando eu envio o meu currículo, ele já é descartado logo antes da entrevista. Eu recebo aquela mensagem: você é muito qualificada, você é muito qualificado para a vaga, e já fui descartado logo na entrevista. E a gente vai entender aqui hoje, trazer para vocês, né, essa visão de por que isso acontece. Por que o seu currículo, depois do mestrado, depois do doutorado, ele vai sim ser descartado na entrevista. Ele vai continuar sendo descartado na entrevista se vocês não deixarem claro aquilo que vocês fazem dentro da academia. É aí que mora um dos principais vilões que dificultam essa transição. Na verdade, é um diálogo, é essa junção. A pessoa que está ali do outro lado, fazendo uma triagem de candidaturas, né? Eu, enquanto gestora, para vocês terem uma ideia, teve dias de eu já avaliar mais de 150, 200 currículos em um dia. E aí se chega ali na minha caixa de e-mail, apenas a versão do currículo Lattes. Eu vou trazer aqui para vocês essas diferenças entre o Lattes e o currículo para o mercado de trabalho e o LinkedIn. A pessoa que está ali do outro lado, esse não é o universo dela. E ela precisa entender aquilo que você fez. Ela precisa entender o quanto vocês estavam trabalhando dentro da academia. Porque vocês trabalham muito, é uma entrega muito grande. Fazer uma dissertação, uma tese, não é para qualquer pessoa, é muito trabalho. Só que se o seu currículo, se a sua candidatura não comunica isso para as empresas, não comunica isso para quem está te avaliando, isso para os diferentes tipos, tá? De empresas privadas, indústrias, multinacionais, startups, instituições de pesquisa, instituições de ensino privados, você precisa começar a falar a língua do mercado de trabalho, que é um pouco do que eu vou trazer hoje aqui para vocês, deixar claro aquilo que você estava fazendo na academia, quais eram as atividades, quais eram as responsabilidades, quais são as suas habilidades, mostrar o quanto você estava trabalhando e como que você se conecta com essa posição. Para quê? Para que vocês consigam realmente usufruir dessas diferentes áreas que vocês podem atuar depois da academia. Então, quando a gente fala oportunidades no mercado de trabalho, é porque realmente existem diferentes potenciais áreas de atuação no mercado depois da academia. E aí é muito importante, eu gosto sempre de fazer uma contextualização aqui com vocês, que é a seguinte: entender que cada um pode seguir o seu caminho. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse contexto, né, da pesquisa acadêmica, há essa dificuldade de entender o que está ali do outro lado, né, o que está me esperando ali do outro lado. E às vezes pensar assim: eu tenho só um único caminho.
Ah, então eu fiz mestrado, doutorado, eu vou ter que ser docente, seja no ambiente público, esperar por um concurso público, ou seja numa instituição privada de ensino. Não tem jeito, mestrado e doutorado tem que ser docente. E às vezes esse não é o seu sonho, às vezes esse não é o seu objetivo. E tá tudo bem, cada um tem que ter o seu objetivo. Quem tem aquela paixão pela docência, pelo ensino, ótimo, segue esse caminho, mas quem não tem, é não entrar num caminho que não faça sentido para você, achando que esse é o seu único caminho. Porque depois da trajetória acadêmica, vocês podem sim trabalhar com educação. A área de educação, ela está crescendo muito no mercado de trabalho, e não só aqui em universidades e em escolas. Mas ocorreu um boom nos últimos anos da educação corporativa. Então, as empresas, as instituições terem os seus departamentos de educação, e a depender da área dessa empresa, ela precisa de pessoas qualificadas, especificamente naquele nicho, com aquele enfoque da empresa, para trabalhar ali com educação, com produção de conteúdo. A instituição privada de pesquisa que eu trabalhava, que eu fui coordenadora de comunicação, o meu braço ali, o meu departamento de comunicação tinha esse aspecto educacional, mas a gente também tinha uma área que era chamada de transferência de tecnologia, que era composta por pessoas da engenharia agronômica, biologia, biotecnologia, melhoramento genético, toda essa parte bem especializada que era o enfoque da instituição, que era uma instituição de pesquisa voltada para a citricultura, se chama Fundecitrus, a instituição, então novas tecnologias para a citricultura, produção de laranja, limão, tangerina, e eram mestres, doutores, pós-doutores, trabalhando com educação dentro desse aspecto, desse contexto, levando a educação para o campo, ajudando os produtores a implementarem as tecnologias desenvolvidas lá nos laboratórios da instituição. Era uma área completa de educação. Inclusive, dentro dessa instituição que eu trabalhei, tem até um mestrado profissional. Então, os próprios mestres, doutores, contratados na instituição, dão aulas no mestrado profissional que é oferecido pela instituição. Depois vocês podem até entrar no site lá, Fundecitrus, para vocês verem que é um exemplo assim dessa área que vocês podem atuar. Então, ampliar essa visão. Poxa, a educação também tem diferentes formas de se trabalhar com educação. E não só no palco. Isso é importante também ser dito nessa questão das oportunidades. E o que eu falo que é não trabalhar com educação apenas no palco? Porque tem aquelas pessoas que são apaixonadas pela educação, pelo conhecimento, mas que não se veem no dia a dia de uma sala de aula, enquanto outras são apaixonadas por isso. Mas quem não se vê nesse palco da sala de aula, estando à frente de uma disciplina, também olha só que está crescendo muito de oportunidade no mercado. Atuar com consultoria acadêmica, com produção de conteúdo, como conteudista, como autora de conteúdos especializados da sua área, edição de materiais, e isso também dentro de editoras, de institutos, de ONGs, instituições do terceiro setor. Por quê? Porque o conhecimento específico, especializado dessa pessoa vai ajudar essa instituição a ter um conteúdo de qualidade. Hoje, vocês sabem, a gente está vivendo a era da informação, então todas as instituições precisam produzir conteúdo, mas precisa ser um conteúdo embasado. E quem vem dessa bagagem do mestrado e do doutorado, que escreve artigo, que sabe preparar material, que está super acostumado em preparar aula, preparar capítulo de livros, artigos, está totalmente apto para entrar, né, nessa demanda do mercado de especialistas mesmo nas suas áreas, produzindo conteúdo para as diferentes mídias, para materiais técnicos, apostilas e etc. Então, até mesmo dentro do contexto de educação, há diferentes oportunidades e espaços para vocês no mercado de trabalho, e é importante que vocês estejam muito conectados com isso, que vocês não se esqueçam disso. Depois a gente vai subindo aqui nessas grandes áreas, para vocês terem uma visão. Vou começar aqui pela pesquisa e desenvolvimento. A área de pesquisa e desenvolvimento é uma área que cresceu muito e que tem crescido cada vez mais. A pandemia, né, apesar do terror que foi a pandemia, de tudo de ruim que a Covid-19 trouxe para a gente, ela acelerou
esse investimento em P&D dentro das instituições privadas. E vocês aqui, que a maioria que eu acredito que está me ouvindo hoje é do contexto da física, estão sendo muito demandados, né, nas diferentes áreas de atuação, mas também com o crescimento da parte de análise de dados, engenharia de dados, toda essa parte de desenvolvimento de novas tecnologias. Há muitas vagas para profissionais do perfil de vocês no mercado hoje. E a área de P&D, no contexto hoje das instituições privadas, ela não se difere tanto da pesquisa na academia. Os processos são parecidos. Você vai entrar num departamento, vou imaginar, na academia você está no seu grupo de pesquisa. Numa instituição privada, você entra num departamento que desenvolve diferentes projetos com aquele enfoque ali na área específica da instituição. E a diferença uma das principais diferenças entre a pesquisa na academia e a pesquisa no setor privado. Muitas vezes você não vai estar sozinho em um projeto, vão ter outras pessoas atuando junto com você, tem, né, distribuição de tarefas dentro de um projeto, você também vai contribuir bastante com outros projetos. Então, às vezes, vamos imaginar que alguém vai ser contratado como pesquisador de dados, alguma coisa assim. Você vai ter ali aquela missão como pesquisadora de dados, mas vai ter, né, não num projeto específico sozinho seu, que outras pessoas vão estar trabalhando juntos. O trabalho em equipe é muito forte dentro desse contexto. Inovação. A inovação é uma área que é uma área irmã da pesquisa e desenvolvimento. Mas como que elas funcionam? A inovação geralmente está olhando realmente para o novo. O que está acontecendo fora da instituição? O que a gente pode melhorar? Qual que é uma nova tecnologia, uma nova metodologia? Como que a gente pode gerar mais impacto? Como que a gente pode transformar? A inovação sempre vai ter esse olhar da criatividade. O que a gente pode fazer? Fazendo bastante pesquisa de mercado, olhando para concorrentes. E aí a inovação estrutura essa demanda, entende essa demanda do mercado, entende o que pode ser de novo criado, desenvolvido e em parceria com o time de P&D começa a desenvolver então essa pesquisa. E aí a equipe de P&D entende como é que a gente vai fazer essa pesquisa e começa esse processo de desenvolvimento de um projeto de pesquisa igual o que vocês fazem na academia, né? Com começo, meio e fim. E às vezes eu escuto muito assim, já que eu tenho medo no mercado de trabalho, porque o projeto vai ter que ser muito mais corrido do que um mestrado, do que um doutorado, e não é bem assim. A verdade é que depende do contexto. Então, dentro do mercado, algumas pesquisas são mais rápidas, mas algumas pesquisas são mais longas. Eu fiquei 5 anos na instituição privada de pesquisa que eu trabalhei. Nesses 5 anos, eu, enquanto coordenadora de comunicação, divulgando pesquisa, tinham pesquisas que eu vi começar e em 6 meses a gente já estava divulgando, aquele resultado já estava pronto. E teve pesquisa que eu passei os 5 anos vendo ser desenvolvida e depois que eu saí da instituição ainda não foi finalizada, porque são pesquisas mais longas. Então, isso depende muito, né? Na verdade, até uma crença criada, né, ao redor de, nossa, mas fazer pesquisa no mercado, não. Vai depender do objeto de estudo, do foco, do contexto mesmo. Não existe essa questão de, nossa, vai ser muito acelerado, vai ser muito diferente, não. O que acontece é que realmente vai ter um objetivo final muito claro, uma prestação de contas muito clara, e aí vai ser organizado aquele cronograma da pesquisa. Essas áreas aqui, implementação, generalista e operação, são vagas em áreas que elas já não estão tão envolvidas com a pesquisa e desenvolvimento. Então, elas estão já principalmente envolvidas com a fase final. O que eu quero dizer de fase final? Essa pesquisa já foi desenvolvida. Então, a implementação, por exemplo, vai estudar como que a gente vai... Vamos imaginar aqui uma área de P&D de uma empresa alimentícia. Então a gente chegou ali numa nova fórmula aqui para o nosso suco de laranja, porque é um suco mais saudável, um suco com menos açúcares, e a gente vai conseguir produzir aqui esse suco na nossa indústria de suco de laranja com mais qualidade para o consumidor. A pesquisa e desenvolvimento estruturou essa pesquisa, fez ali e chegou no formato ideal daquele suco. A área de implementação vai pegar então esses resultados dessa pesquisa e vai transformar isso de uma forma que seja possível ser implementado lá na planta da fábrica.
lá na indústria. Então, como que a gente vai, então, produzir esse suco aqui? Já não vai mais passar pelo processo de investigação, já vou para o processo de implementação dessa pesquisa. E a área de operações vai operacionalizar, ou seja, quem já está lá na fábrica, pegando esse exemplo aqui, já produzindo esse suco reformulado que a pesquisa e desenvolvimento criou. E a área generalista é um profissional que vai atuar na operação ou na implementação, trazendo a bagagem ali, mas sem também fazer pesquisa. Então, por exemplo, eu vou ser contratada como engenheira de dados. E aí eu não vou estar fazendo pesquisa, eu vou estar dando suporte para as diferentes áreas da empresa na engenharia de dados. Então não é necessariamente fazer pesquisa, mas eu já estar do outro lado, lá na implementação. E essas áreas que eu estou trazendo aqui para vocês, elas servem para os diferentes tipos de instituições, para vocês trabalharem nos diferentes tipos de empresas, de indústrias, de startups e de institutos no mercado de trabalho. O que é muito importante para vocês nesse momento é começarem até a entender quais que são as oportunidades para mim no mercado, em que tipo de empresa que eu me vejo trabalhando, qual que é esse contexto, quais são os valores, o que eu me vejo fazendo e começar a buscar entender esse outro lado. E as funções, aqui, né, só uma breve visão para vocês, que vocês podem atuar como analistas, técnicos, mas principalmente quem está saindo do mestrado e doutorado, o mínimo é um cargo de analista. O analista é uma pessoa que vai trabalhar numa equipe e que vai ter pessoas liderando, tá? Cargos de consultoria, de pesquisador, pesquisadora, especialista, já quer dizer que é um cargo um pouco mais sênior, ou seja, que às vezes você já vai ter que orientar um estagiário, por exemplo, ter uma equipe, pode ser responsável por uma área, e quem está saindo principalmente do doutorado já está muito apto para assumir esse tipo de cargo, tá? Com a bagagem que vocês trazem da academia. E no âmbito da educação, já citei aqui para vocês esses diferentes cargos que vocês podem ocupar. E até já fazendo essa correlação com o que eu estava falando aqui agora, essa daqui é uma parte muito importante. Até quem quiser printar, depois eu vou disponibilizar os slides também. Mas nesse desenho aqui, dessa teoria que se chama pipeline de liderança, essa é a teoria mais utilizada aqui no nosso universo de desenvolvimento de carreiras, né? Uma metodologia do Rancharan, que é um estudioso indiano nessa área de desenvolvimento de carreira. Essa imagem mostra esse pipeline de liderança, como que é estruturado o organograma dentro das instituições privadas. A gente tem líderes de si mesmos, líderes de outros, líderes de função e líderes de negócio. E qual é um dos principais erros de quem está saindo da academia e começa a se aplicar às vagas? Se candidatar para um nível hierárquico, que é isso daqui, nível hierárquico, inferior àquele que você pertence. Ou seja, uma pessoa que está saindo do doutorado, do pós-doc, vai e se candidata para uma vaga de recém-graduado. Não vai passar. Não vai passar. Ou se passar, vem aquele salário muitíssimo inferior ao nível e ao título de vocês. É muito importante que vocês comecem a fazer essa conexão entre a trajetória de vocês e aos níveis de mercado. Isso que está aparecendo aqui na tela é uma visão, né, de como que a gente faz o alinhamento aqui na empresa em relação à nomenclatura do mercado e aos anos de bagagem na academia. O principal que a gente precisa pensar, a bagagem acadêmica é trabalho. Ter experiência profissional não é apenas ter trabalhado com carteira assinada. A carteira assinada é uma forma de contratação. Ter sido bolsista por vários anos, ou ter feito seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doc, sem bolsa, não quer dizer que você não tem experiência profissional. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, na nossa carreira, vai se somando. Experiência profissional é aquilo que você sabe fazer. Se eu chegar para você hoje e falar para você fazer um tipo de análise aqui da física, análise físico-química, vamos pensar que sim. Você sabe fazer uma análise físico-química? Sei fazer. Não, se eu chegar hoje no laboratório, eu sento e faço uma análise físico-química. Eu já fiz dezenas na minha pesquisa. Que ótimo, isso é experiência.
Isso é experiência. Experiência não é só falar assim, eu tenho a carteira assinada. Então, essa é uma das principais viradas que vocês precisam ter. O que eu estava fazendo na academia é trabalho, tem valor, e eu sei fazer isso. E eu tenho uma plasticidade de conhecimento. Aquele conhecimento que eu aplicava aqui no contexto do mestrado, do doutorado, eu vou levar lá para aquela instituição. Então, quem está saindo da graduação, a gente está pensando aqui, nesse slide, imaginando aquela pessoa que fez a trajetória padrão. Emendou graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, tá? Vamos imaginar que não teve intervalos ou que, foi diretão na academia. Então, um profissional júnior é aquele que tem até 5 anos de experiência na área. Então, quem é júnior, se a gente for pensar nesse padrão, graduação e mestrado? O profissional pleno tem entre 5 e 10 anos de experiência na área. O profissional sênior tem mais de 10 anos de experiência na área. Então, o pleno entra o doutorado e o sênior já entra o pós-doutorado. Um profissional júnior, o que quer dizer júnior? É aquela pessoa que vai fazer a atividade dela e que ela vai ter que ter uma visão mais de micro. Ou seja, eu preciso fazer essa análise físico-química, tais e tais e tais e tais análises, essas são as minhas responsabilidades. Algo mais operacional, mais dia a dia. De pleno para sênior, você já começa a ter outras demandas, até mais estratégicas. Então, você já precisa pensar naquela responsabilidade mais no macro, pensar na instituição, às vezes já começar a liderar aqui no pleno, liderar uma equipe, motivar, orientar pessoas. E a bagagem da academia traz isso para vocês. Vocês estavam ajudando, co-orientando, vocês fazem co-orientação, vocês auxiliam profissionais de iniciação científica ou quem está no mestrado. Então, vocês já têm essa bagagem também de liderança. Então, o ideal, sempre que vocês forem olhar as vagas no mercado de trabalho, é vocês fazerem essa correlação e somarem os anos de vocês de experiência. Desde lá do primeiro estágio da iniciação científica, você já começa a contar os seus anos de experiência. Estágio é experiência, iniciação científica é experiência, monitoria é experiência, estágio docência é experiência, doutorado sanduíche é experiência, tudo isso é experiência. E aí o que acontece? Se você não mostra isso no seu currículo, você não vai saber, né? E aí é o momento que vem a negativa. Então você não tem muita experiência, você não está qualificado para a vaga. Ou se você está ali no pós-doc, você se candidata para uma vaga júnior, você vai receber aquela triste mensagem, mas você é muito qualificado para a posição. E é mesmo. Por quê? Porque quando a gente desenha, esse aqui é até um quadro para vocês terem uma ideia das faixas salariais do mercado, quando a gente vai lá e estrutura um cargo, a gente já estrutura também o salário. Então, o salário de um analista de pesquisa e desenvolvimento é diferente, sênior é diferente de um júnior. Um salário de um pesquisador sênior, de um pesquisador pleno é diferente de um júnior. Aí você vai lá com o seu pós-doc, no nível de sênior, se candidata para uma vaga de júnior. Eu não consigo pagar o seu salário. E aí, automaticamente, vem esse questionamento, vem essa resposta, né? Por quê, gente? Porque sempre é importante vocês terem em mente. A pessoa que está ali do outro lado, te avaliando, é uma pessoa como você. Ela tem medos, ela tem inseguranças, ela tem cobranças, pressões. E qual que é o medo que sugere quem está do outro lado? Peraí, essa pessoa vale 11.500 de salário, ou mais. Eu vou oferecer 4.500, 4.700 para ela, ela vai pedir demissão daqui a pouco. E como que eu fico aqui dentro? Como que eu fico? E a pressão que vai ser por eu ter contratado uma pessoa que vai pedir demissão daqui a pouco. Então, essa é a visão. Eu já tenho um cargo estruturado, um salário, e é por isso que eu preciso me candidatar nessa vaga alinhada ao meu perfil. E a carteira assinada, gente, que é muitas vezes essa pressão que vocês ficam, e que eu sei que muitas vezes vocês escutam, mas você nunca trabalhou. Você está fazendo mestrado ainda? E você tá só estudando, né? Você está no doutorado, só estudando. Muitas vezes isso vem de pessoas que não têm noção, gente, do que é fazer pesquisa. Que não têm noção do tanto de noite que vocês passam sem dormir, que vocês passam trabalhando, tanto de final de semana que vocês passam escrevendo os artigos de vocês, a tese, a dissertação. É muito trabalho dentro da academia. A carteira assinada, ela não é sinônimo de experiência.
E é isso que cada vez mais o próprio mercado de trabalho fala. Se vocês começarem a ver as vagas, vocês vão ver. Nas vagas, muitas vezes está lá, experiência em tais atividades. Mas não está experiência em indústria, tarará, tarará. Às vezes, nos cargos mais altos, de gestão, autogestão, de coordenação, de supervisão, vai estar mais frisada essa questão de uma experiência prévia em tal tipo de indústria, porque a pessoa já tem que ter aquela bagagem mais sólida, mais madura para assumir um cargo de alta gestão. Mas para um cargo pleno, para um cargo sênior, tudo que vocês fizeram na academia é muito, muito, muito mais do que válido. Mas para isso vocês precisam olhar para vocês. O que eu tenho feito dentro da academia e o quanto eu tenho trabalhado. E o grande erro, que é um erro muito comum, que impede os profissionais da pesquisa de serem encontradas para vagas e serem contratadas depois da trajetória de mestrado, de doutorado, é se enxergar e se comportar como estudante. E ao longo da trajetória acadêmica, vocês estavam como estudantes também. Vocês têm os créditos obrigatórios, as disciplinas, mas isso é uma parte. Vamos pensar o seguinte, se você só faz as disciplinas, se você só vai ali para as aulas e consegue os créditos das disciplinas, você vai conseguir o seu título sem defender a sua pesquisa de mestrado, de doutorado? Você não vai conseguir o título. Ou seja, você não estava só estudando, o estudo era uma parte, você estava pesquisando. Então, o que eu sempre trago nas minhas aulas é o seguinte, vocês precisam assumir a postura da pesquisadora e do pesquisador profissional. E aí já começa até com o próprio círculo de vocês. Veio aquela pessoa e falou, mas você está só estudando? Mas você só estuda? Não, eu não estou só estudando. Eu trabalho como pesquisadora, eu trabalho como pesquisador. Comecem a se apresentar dessa maneira. Quanto mais a gente fala isso para as pessoas próximas, essa é uma das minhas missões. Eu quero vocês comigo nessa missão, hein? A gente precisa fazer as pessoas entenderem o quanto vocês trabalham. Quanto mais as pessoas entenderem o quanto existe de trabalho, de esforço dentro de uma universidade pública, como a UFO, mais a gente consegue dar visibilidade para aquilo que vocês fazem. Mais visibilidade, mais valor, mais bolsas, mais vagas. É esse o meu grande propósito de carreira, de vida e de empresa. E a gente precisa começar com o nosso círculo, aqui, ó, próximo. É com o tio no almoço que faz aquela brincadeira, é com aquela outra pessoa que fala que você só estudou, ou que o seu doutorado não serve para nada, que você nunca vai conseguir um trabalho. Se posicione. Porque quando você está ali se enxergando apenas como uma estudante, um estudante de pós-graduação, qual que é a tendência? Você vai selecionar as vagas erradas com o nível inferior, você vai receber esse retorno negativo de que você é muito qualificado para a posição, você vai receber propostas de salários que não são condizentes com o seu título, ou você não vai nem passar para a fase de entrevistas. Esse daqui é um print que está aparecendo aqui na tela, de uma mentorada dela da área de nutrição, está defendendo o doutorado dela semana que vem na área de nutrição materno-infantil. E ela mandava ali o currículo para uma instituição ela quer trabalhar com ensino, com educação na rede privada, e ela tinha enviado esse currículo dela mais de 3 vezes para a mesma posição, numa mesma instituição. Só que a postura dela, antes dela implementar a nossa metodologia, era a postura da estudante. E ela já tinha tido muita bagagem, inclusive como docente substituta em universidade pública, como nutricionista em hospital, e ela não deixava isso claro no currículo dela, e era só negativa. A gente não tinha nem finalizado todos os ajustes do currículo dela, ela se aplicou de novo para a vaga e está fazendo ali a fase de entrevistas, ela está nesse processo seletivo ainda. Em menos de um mês, ela foi chamada para a fase de entrevistas. O que mudou? A forma da gente contar aquilo que ela estava fazendo, deixando claro o tanto que ela estava trabalhando, o quanto de bagagem e educação que ela tinha, o estágio de docência que ela fez, o congresso que ela apresentou, o artigo na revista de alto impacto que ela conseguiu publicar. Tudo isso, estando claro no currículo, facilita e a pessoa consegue entender. Peraí, não é só uma estudante, um estudante. Essa pessoa tem muita bagagem.
Então, a gente precisa mostrar o quanto vocês estavam trabalhando. Afinal, eu não vou conseguir ver o chat de vocês aqui agora, porque eu estou vendo só minha tela, mas vou mandando aí no chat que depois eu vou ver. Quem aqui escreveu relatórios ou está escrevendo, estruturou o projeto, analisou dados, buscou referência bibliográfica, orientou, coorientou alunos, organizou e participou de eventos, validou resultados, tinha uma liderança para prestar contas, ou seja, seu orientador, sua orientadora. Quem fez isso aqui? Tudo isso que está aparecendo aqui na tela e muito mais que vocês fazem, toda a parte de desenvolvimento da pesquisa de vocês, é trabalho. Fazer pesquisa na academia, gente, é trabalho e dá muito trabalho. E aí, o que vocês precisam agora para aproveitar essas oportunidades, para realmente trilhar um caminho que seja coerente com os objetivos de vocês, é justamente traduzir essa experiência da academia para a linguagem do mercado de trabalho e selecionando as vagas alinhadas ao perfil de vocês, deixando realmente muito claro aquilo que vocês estavam fazendo, aquilo que vocês estavam desenvolvendo. Então, eu espero muito que a partir de hoje, depois aqui dessa nossa conversa, vocês não se candidatem mais em vagas de estágio. Vagas de estágio é para nível de graduação. Vagas de trainee é só para quem tem até 2 anos de concluída a graduação. E vagas de nível técnico. Vagas de nível técnico é para quem tem ensino técnico. Vocês são graduadas, graduados, mestres, doutores, pós-doutores. Não é nível técnico. Então, vocês precisam ter isso aqui em mente e, claro, calcular para a sua trajetória. Nível júnior, graduação mais mestrado direto. Nível pleno, graduação mais mestrado, doutorado direto. E nível sênior, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado direto, tá? Quais são as áreas, gente? Aqui vocês vão ver que tem até áreas humanas, exatas, biológicas. Eu optei por deixar, porque pode ser que outras pessoas também assistam esse conteúdo, além de vocês que majoritariamente são das exatas que estão aqui. Mas há áreas no mercado que estão com uma altíssima demanda por profissionais altamente qualificados como vocês. Então, na área de humanas, a gente vê aqui uma tendência muito grande pela área de comportamento do consumidor, de entender as pessoas, então, os profissionais da antropologia, das ciências sociais, das humanidades de forma geral, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, igualdade e diversidade, produção de conteúdo, marketing digital, consultoria acadêmica, uma parte muito forte de digitalização das instituições, então a parte de arquivologia, de organização de banco de dados, para as exatas, que é principalmente o universo de vocês, programação e TI. É uma coisa assim, gente, uma infinidade de vagas. E vocês que têm essa facilidade com números, com a parte analítica, vocês conseguem ou ir para essas áreas, quem já vem desse tipo de pesquisa, mas também fazer transição para essas áreas. Muito fácil, muito rapidamente. Estruturando o currículo, entendendo da área, se aprofundando, vocês conseguem fazer. Porque as empresas elas estão buscando isso, pessoas com raciocínio lógico, raciocínio analítico, facilidade de interpretar dados. Isso é muito, muito importante. A área de bioenergia e biocombustíveis, crescendo muito. Data Analytics, então análise de dados, infinitas vagas nessa área. A parte de robótica tem muita oportunidade. Para vocês terem ideia, tem empresas de saúde, assim, que estão com muitas vagas. Eu tenho um caso de uma mentorada, ela é mestra em enfermagem robótica, e ela está hoje numa empresa de robótica, trabalhando com desenvolvimento de robôs para cirurgias. E é óbvio que numa instituição como essa, se necessita de um profissional das exatas, com toda essa bagagem que vocês têm, para desenvolver esses equipamentos. Toda a parte de desenvolvimento de produto, soluções industriais, qualidade. Essa parte aqui também de business intelligence é uma área muito importante também de raciocínio analítico, facilidade com dados, com números, contas, Excel e etc., de muita demanda, nos diferentes tipos de instituição. Diferentes tipos. Então, é legal vocês depois fazerem buscas também lá no LinkedIn, irem entendendo essas áreas para que vocês possam
é buscar mais, né? Ontem mesmo saiu no nosso Instagram, depois vou deixar aqui para vocês acompanharem o Instagram, um depoimento de uma aluna minha. Ela fez engenharia da computação, até fazendo já um gancho aqui com a biológicas, mas depois ela fez o mestrado dela em engenharia de bioinformática, principalmente na área da saúde. E ela está trabalhando com dados, como engenheira de dados, em uma empresa da área da saúde. Ela vai defender o mestrado dela na semana que vem, ela já foi contratada, uma empresa americana da área da saúde. A empresa é só dos Estados Unidos, ela está trabalhando remoto do Brasil para os Estados Unidos, ganhando em dólar, morando no Brasil, com essa bagagem do mestrado, da engenharia de dados, e principalmente desse conhecimento interdisciplinar que ela tinha com a bioinformática. Essas áreas aqui estão crescendo muito nas biológicas também. Depois vocês podem buscar mais. E o que o mercado de trabalho está buscando? Por que o mercado de trabalho está cada vez mais olhando para profissionais como vocês? Por quê? Porque quando a gente está buscando por um profissional, a gente precisa que aquela pessoa tenha experiência prática naquelas atividades, naqueles pré-requisitos. E a academia dá isso para vocês. Então, tudo que vocês fazem no contexto da academia, poxa, no tempo ali de desenvolvimento da pesquisa de vocês, isso é experiência prática. Pessoas com foco na resolução de problemas, aí que a academia dá isso para vocês. Facilidade de adaptação e flexibilidade, vocês também têm isso. A mentalidade inovadora, a vontade de impactar e de gerar soluções, conhecimento técnico e aprofundado na área, mostrando tudo o que você fez e essas competências, você vai passar, né? E são diferentes vagas, gente, que existem nas diferentes áreas. E qual que é o melhor lugar para isso, gente? Para buscar vagas? É o LinkedIn. Quem ainda não tem LinkedIn aqui precisa ter. O LinkedIn é uma ferramenta simples, fácil de mexer, muito parecida com uma rede social, com o Facebook, como o Orkut que a gente utilizava lá atrás. E lá é o melhor lugar para que vocês busquem vagas. E que vocês busquem vagas alinhadas ao perfil de vocês. Aqui, é só um print que eu trouxe para vocês de um relatório que eu faço para as minhas alunas, né? Então, eu estudo a trajetória da pessoa e eu já deixo aqui o tipo de vaga mais alinhada. Então, por exemplo, analista de inovação, pleno sênior, analista de projetos, analista de pesquisa e desenvolvimento. É claro que nesse momento que a gente tem aqui, eu não consigo dar essa orientação personalizada para vocês, mas façam essas buscas. Comecem a colocar palavras-chave ali da área de vocês. Comecem a mostrar aquilo que vocês estão fazendo e colocam lá no Vagas, no LinkedIn. Começa a acompanhar, entender o que está vindo, como que as pessoas gestoras e recrutadoras estão buscando por profissionais como eu, da minha área de pesquisa. Você vai entendendo os pré-requisitos, você vai vendo tudo aquilo ali que o mercado está buscando e vocês começam a assimilar. E um ponto muito importante é lembrar vocês que, para se aplicar numa vaga, você não deve esperar e procurar pela vaga perfeita, ou seja, eu preciso ter todos os 100% dos pré-requisitos que estão sendo solicitados aqui? Não. Você tem em torno de 60% dos pré-requisitos, você já pode e já deve se aplicar. Já se aplica. Quando a gente desenha uma vaga, a gente já sabe que aquela vaga não vai ter a pessoa perfeita. Não vai ter a pessoa que se encaixa perfeitamente ali. Não adianta. É a pessoa que vai ter em torno ali de boa parte dos pré-requisitos. Então, faz essa análise, vê o que está pedindo, alinha o seu nível, sempre pensando o que eu quero para mim, o que eu estou buscando, e aí você faz a sua aplicação. Porque a bagagem da academia dá para vocês aquilo que o mercado está buscando. E se vocês estão buscando salário condizente, 13º, férias remuneradas, convênio médico, INSS, FGTS, previdência privada, entre muitos dos outros benefícios, o mercado de trabalho também tem aquilo que você está buscando. Só que eu preciso reforçar para vocês, se vocês continuarem buscando essa vaga perfeita, o momento ideal para se candidatar, eles nunca vão chegar. Então, é muito importante que mesmo assim, estou começando o meu mestrado,
Eu estou começando o doutorado, eu ainda não defendi, talvez eu não vou começar a me aplicar agora, mas não deixa para depois da defesa. Para depois da defesa, eu vou começar a pensar no que eu quero para mim. Depois da defesa, eu vou decidir se eu vou fazer concurso público, se eu vou pedir uma bolsa de pós-doc, uma bolsa de doutorado. Não. Comecem a pensar a carreira de vocês com estratégia. Já cria o seu perfil no LinkedIn. Lá no meu Instagram, a gente tem inúmero, Instagram e YouTube, tem muito conteúdo gratuito para vocês depois entrarem e verem técnicas para alinharem os perfis de vocês. E vocês não precisam estar no LinkedIn todos os dias, vocês não devem buscar vagas todos os dias, mas é fundamental que vocês criem já o perfil e que vocês criem uma rotina de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Deixa eu ver o que estão publicando aqui na plataforma. O que está surgindo na minha área, no mercado? A gente precisa ter planejamento na nossa carreira. Isso é muito importante, muito importante. A gente já está quase fechando, mas essa questão aqui que eu falei agora de planejamento e do efeito do LinkedIn, me lembrou muito uma história até minha. Quando eu estava trabalhando na instituição privada de pesquisa, né, estava ali como coordenadora, estava numa fase muito tranquila, muito feliz no meu trabalho. A gente começou, eu e meu noivo naquele momento, hoje meu esposo, a gente começou com um projeto nosso pessoal de mudar do Brasil, de estudar fora do Brasil. Então, o Daniel ia fazer um MBA internacional, estava estudando para fazer um MBA internacional, e eu comecei a ver a possibilidade de fazer um master, e a Espanha era o nosso objetivo. Isso era começo de 2019. Eu estava muito bem como coordenadora. E aí me deu aquela aflição, né? Meu Deus, o que eu faço? Porque eu tô tão bem, tal. Mas eu falei assim, não, vamos fazer com calma. Ele estava ali estudando para o MBA e aí ele começou a ir bem nas provas. De MET, que é uma prova dificílima para fazer MBA internacional, e ele foi super bem. E a gente falou, isso vai acontecer em 2020. E na instituição que eu estava naquele momento, eu não tinha possibilidade de trabalhar no remoto. Ainda pré-pandemia, era uma instituição bem assim tradicional. O que eu fazia era impossível de trabalhar no remoto. E eu comecei um processo de pesquisa realmente de o que eu posso fazer. Porque eu não posso paralisar minha carreira, eu não quero só ir estudando para a Espanha, eu preciso ir com uma fonte de renda. Falei, o que eu posso fazer? E comecei a ver as diferentes áreas, os tipos de empresa e descobri esse universo das startups. E naquele momento, isso era julho mais ou menos de 2019, eu comecei já um reposicionamento no meu LinkedIn, pensando que no começo de 2020 eu iria começar a me candidatar às vagas, porque era quando a gente de fato ia ter uma certeza se iríamos ou não para a Espanha. Em agosto de 2019, depois dessas mudanças, desses pequenos movimentos que eu comecei a fazer, eu já recebi um convite da CEO, da fundadora da instituição, que eu fui trabalhar depois numa startup de educação. Depois vocês podem até entrar ali no meu LinkedIn e ver toda a minha trajetória. E ela me chamou para uma entrevista. Eu nem me apliquei à vaga. Fiz todo o processo seletivo, passei. Já na negociação, eu já falei para eles a verdade. Falei, olha, há a possibilidade de em 2020 eu ir para a Espanha. Como que ficaria isso? Eles, olha, para a gente tranquilo, você pode ir continuar trabalhando se você estiver entregando resultado aqui para a gente. Falei, então tá feito. Isso era agosto. Em dezembro, Daniel recebeu a aprovação. Falamos, então vamos para a Espanha. Fiz toda a negociação com eles. Veio pandemia, a gente conseguiu ir para a Espanha mesmo assim em 2020. E eu fui trabalhando, estava lá na Espanha, em Barcelona, trabalhando para o Brasil. E isso só aconteceu porque eu comecei a agir antes. Eu comecei antes. Se eu tivesse deixado para começar a fazer isso em 2020, tudo teria se enrolado, porque eu não tinha ideia que havia pandemia. Ninguém tinha. E tudo ficou mais difícil em 2020. Mas como eu comecei a agir antes no LinkedIn, vou fazer uma coisa ou outra, nem comecei a me candidatar às vagas. Como eu não me candidatei e fui chamada. Então, comecem antes, se posicionem, criem o LinkedIn de vocês, estruturem o currículo de vocês com a postura de pesquisadoras e pesquisadores profissionais, elimina essa postura de estudante, esquece isso, porque vocês têm muita experiência. E o que falta para vocês, então, não é experiência, não é conhecimento técnico, é aprender a demonstrar o valor da bagagem de vocês. Porque tudo que vocês fazem na academia tem muito valor e gera muito, muito, muito impacto. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Reforcem isso todos os dias para vocês. Eu convido vocês também
acompanharem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, nosso site, é tudo @pesquisadora de impacto, e vai ser um prazer ter vocês por lá também acompanhando os conteúdos. E agora eu fico à disposição para responder as dúvidas de vocês. Vou até voltar aqui para a tela. Jorge, Gerson... Jaqueline, muito obrigado, muito esclarecedor o seu seminário. Eu vejo que tem bastante gente lá no anfiteatro. Aqui, até o momento, não temos perguntas no chat, mas podem ou digitar aí no chat ou abrir o microfone e fazer as perguntas. Gerson, perguntas aí do anfiteatro? Nosso sistema lá ainda está um pouco... Aqui. Agora é presencial. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que você enfatizou que o candidato apresenta inexperiência ou incapacidade de mostrar aquilo que sabe, né? A sua experiência. Isso. Inexperiência em mostrar a sua experiência. Quase contraditório. Mas isso é verdade, né? Pessoas como eu, por exemplo, não têm rede social, então ninguém fica sabendo o que eu faço. Por outro lado, também é possível detectar, agora uma pergunta, é possível detectar por parte da cultura das empresas em reconhecer ou procurar com mais detalhe essa capacidade ou esse potencial do indivíduo que recém saído do mundo acadêmico? Obrigado. Obrigada a você. Eu não entendi seu nome. Qual que é o seu nome? Edson. Edson, maravilha, Edson. Ótima pergunta. O que acontece, Edson e todo mundo que está ouvindo? Muitas vezes, quem está do outro lado não tem um tempo hábil. Vamos imaginar assim, se eu pego um currículo que está lá só assim, título, mestrado, doutorado em tal área, e aí lá na aba das experiências não está escrito o que você fez no mestrado, o que você fez no doutorado, o que você fez na sua iniciação científica. Eu tenho mais 100 candidatos para eu avaliar. E o tempo está correndo, e a demanda está aqui em cima de mim, precisamos contratar. Então, não existe o tempo, mas espera aí, deixa eu entender o que essa pessoa fez, ou deixa eu entrar ali no Lattes e tentar ver, mas aí não tem a descrição das experiências, então não dá. O currículo, ele tem que ter o mínimo de informação para já mostrar assim, não, peraí, essa pessoa sabe fazer esse tipo aqui de análise. A pesquisa dessa pessoa foi nessa área e ela estava desenvolvendo isso. Entendi. Esse foi o resultado que essa pesquisa chegou. Então, tem que ter o mínimo de informação para dar base para essa pessoa falar assim, que interessante isso que ele fez, vou chamar ele para uma entrevista. Quero saber mais deles na entrevista. Mas não tem como estar um currículo vazio, vamos dizer assim, sem citar essas atividades e a pessoa fala assim, eu vou buscar mais informações, porque não tem nem base de onde buscar essas informações. Então, tem que trazer isso no currículo, tá? Jorge, posso perguntar? Não sei se tem alguma coisa. Pode perguntar, até agora aqui não tem nada escrito. Tá, mais ou menos relacionado ao mesmo assunto. Você citou aí a análise físico-química, então quando o candidato tem uma base experimental, beleza, as técnicas que ele estudou durante o seu mestrado, doutorado, ele pode listar como as suas experiências. O físico teórico também tem lá suas experiências com método, modelagem, tarará. Agora, uma coisa que eu percebo, que eu já conversei com os alunos sobre isso algumas vezes, quando você vai olhar para as vagas de programador especificamente, ou analista de dados, tem lá os requerimentos de certos conhecimentos técnicos de metodologias, de, sei lá, SQL, certas linguagens de programação, certas técnicas que a gente não costuma usar, principalmente na física, tá? Então, um monte, uma sequência enorme, não faz parte do nosso currículo, não entra no tipo de pesquisa que a gente faz, muito raramente entra,
Nesse caso, o que eu tenho sugerido para os alunos é eles estudarem por fora e colocarem no currículo que eles estudaram aquilo. Aí o que me vem na dúvida, que é a pergunta em si, você tem duas possibilidades. Você pode seguir um tutorial online, estudar por conta própria, tal técnica, ou você pode fazer esses mini cursos online que te dão um certificado. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Faz diferença? Tem que ter certificado ou basta colocar e na entrevista eu provo que eu sei? Excelente pergunta, Gerson. Muito bom. Ó, nessa questão, o que vai acontecer muito? Você pode colocar, eu tenho um certificado, na parte inferior do seu currículo você vai colocar uma abinha de cursos. E aí coloca o nome do curso, a instituição, carga horária, bonitinho. Ah, fiz um tutorial, aprendi de forma autodidata. Tem que ter uma abinha no seu currículo de qualificações. Nessas qualificações você coloca ali, não precisa necessariamente ter um certificado, você coloca aquilo que, pensa assim, se me derem hoje um teste para eu fazer de uma programação em SQL, eu vou conseguir fazer? Então eu posso colocar. Programação em R, por exemplo, vou colocar, mesmo que eu não tenha um certificado. Porque nessa área específica que você está me perguntando, o que costuma acontecer muito nos processos seletivos? Teste prático. Então, é mais do que o certificado. Vai ter uma entrevista, vai ter análise de currículo, uma entrevista, avancei nessa entrevista com RH, aí tem entrevista com o gestor, em alguns casos, e depois já vem um teste prático. Eu gostaria, a gente tem essa análise aqui que você precisa rodar, ou isso aqui que você precisa programar em SQL, nessa linguagem. Aí a pessoa vai passar por essa parte prática. Então, pode colocar sem ter certificado, mas sempre com essa visão. Se eu tiver hoje um teste para fazer, eu conseguiria fazer. Eu tenho um caso de uma mentorada, ela veio da engenharia de alimentos, mas ela sempre trabalhou com essa parte de análise de dados, já no mestrado e no doutorado. E ela passou muito por essa fase. Nossa, eu sei fazer, mas eu não tenho certificado, eu sou engenheira de alimentos, como que eu vou trabalhar como analista de dados? E aí a gente foi mostrando tudo isso no currículo dela. Olha, eu estava analisando dados, eu criei um sistema aqui dentro do meu doutorado, tem sem mexer em tal ferramenta que ela foi aprendendo também de forma autodidata. E quando ela foi para o processo seletivo, para a entrevista, ela fez um teste, deram um Excel para ela rodar ali uma análise de dados e passou. Então, é sempre com essa visão, né? Colocar aquilo que eu consigo realmente fazer. Mas faz sentido sim, tá? Acho que é uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Sim, tem uma pergunta aqui. Você consegue ler? Consigo. Então, o Djalmir, ele perguntou: hoje em dia tem várias plataformas que oferecem cursos, geralmente dados por particulares em diferentes áreas. Esse tipo de curso não tem o controle de uma instituição ou uma universidade. Como as empresas valorizam esse tipo de formação extra, que é tão difícil de obter hoje em dia? Entra nesse mesmo ponto que eu coloquei aqui, Djalmir. Você pode colocar, sim, como um curso extra, tá? Uma atualização. E aí você pode colocar o nome da instituição ou da pessoa que ministrou esse curso para você. Isso é muito comum hoje em dia. E aí, né, se você for para avançar nesse processo seletivo, é você conseguir falar sobre esse conhecimento, sobre isso que você fez, tá? Que você aprendeu. Entra bem nesse mesmo quesito. Tá bom? Gerson, mais alguma pergunta aí do anfiteatro? Não? Nenhuma pergunta? Alguma pergunta dos ouvintes aqui, via chat ou abrindo o microfone? Tem uma pergunta? Sim, por favor. Boa tarde, muito obrigado pela palestra. Olá. A minha pergunta era, eu queria saber que informações do meu currículo Lattes são relevantes para valorizar meu currículo no LinkedIn, por exemplo. Que tipo de informações eu preciso priorizar? Tá, o que você vai fazer? Eu falo que é fazer essa transposição da sua história, né? Não é que um é melhor do que o outro, é que o Lattes comunica com o público acadêmico e o LinkedIn e o currículo para empresas com o mercado de trabalho. Então, no currículo para empresas, o que vocês precisam colocar? Um objetivo, que é o nome da vaga, precisa ter um resumo profissional, assim como o Lattes. Depois, na parte das experiências, é trazer para as experiências a iniciação científica, o estágio, pesquisa no mestrado, pesquisa no doutorado, e se posicionem como pesquisadores, tá? Então, por exemplo, vou chutar aqui, tá, gente? Pesquisador de física molecular, por exemplo, nível de doutorado.
financiamento CAPES. Isso tem que estar no título do seu cargo, tá? Pesquisador tal, da área tal, nível tal, financiamento de tal instituição, e o nome, por exemplo, da UFO, como empregadora, no caso, né? Então, Universidade Federal de Uberlândia. Na descrição das experiências, é contar. Desenvolvi projeto de pesquisa na área tal com o objetivo de realizei atividades de tal coisa, ministrei aulas, orientei alunos, organizei eventos. Traga isso na descrição das experiências, tanto do currículo quanto do LinkedIn. Depois vem a formação acadêmica. Na formação acadêmica, você trouxe o mestrado ou doutorado nas experiências e você traz de novo na formação acadêmica. Então, coloca a graduação, coloca o mestrado, o doutorado, o pós-doc também pode ser colocado na formação acadêmica. Depois, no currículo, vem informações adicionais. E informações adicionais você pode colocar um trabalho voluntário, uma monitoria, um prêmio que vocês tenham conquistado, artigos que vocês publicaram, a classificação que vocês foram aprovados no processo de seleção para o mestrado e doutorado. Então, quem passou entre os primeiros colocados, isso é bem legal de colocar em informações adicionais. Depois vem qualificações e habilidades, que entra essa parte de ferramentas, idiomas que vocês dominem, e depois cursos. E aí abaixo, por fim, vocês podem colocar uma informação assim: mais informações sobre a produção científica e o link do Lattes. Tá? Aí quem quiser se aprofundar na trajetória de vocês no sentido de quantos congressos participei, quantos papers eu fiz, artigos que eu publiquei, vai ali para o Lattes. Tá bom? Tá, obrigado. Por nada. Jaqueline, você teria um link para eu disponibilizar para os alunos, onde eles poderiam ter modelos de CVs como esse? Jorge, não tenho. Esse é um modelo exclusivo para quem é meu aluno, tá? Eu não tá. posso disponibilizar. Tá, mas certo. eu disponibilizo a apresentação aqui para vocês. Tá certo, muito obrigado. Tá. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Gerson, mais alguém aí no anfiteatro? Não? Então, vamos ver, não? Então, se não há mais perguntas, agradecer novamente a Jaqueline, muito obrigado. Muita informação, muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer, viu? Até a próxima. Então, quando disponibilizarem a gravação, me avisem para eu divulgar. Eu aviso, sem dúvida. E eu mando para você um e-mail pedindo os slides. Combinado, então. Obrigada, Jorge, Gerson. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.